Vamos lá, coletiva. Jair Ventura, Rui Comatos, Rádio Sociedade, boa noite. A frase é: missão cumprida? Ah, certeza. Vou ser redundante hoje, agradecer a minha torcida, agradecer meus atletas e feliz demais e missão dada é missão cumprida que a gente fala, né? Nós fizemos 14 jogos aqui, fizemos um jogo muito abaixo no último jogo, mas 13 bons jogos, né? Então, quando a gente perdeu o último jogo, muita gente achou que já era terra arrasada, mas o Vitória é para quem acredita, ele é foda e a gente está na Série A. Muito bem. Aqui, Jair. Eu fico bem à vontade. Fala, irmão. Estou aqui. Saudade de você. E no mesmo lugar. Sempre. O Antônio queria sentar, eu falei, não vai arrumar confusão. Aí lá, tio Léo. Mas vou te falar, eu tenho dito para os nossos ouvintes aqui na Rádio Itapuã, reproduzindo o que você disse, né? 14 jogos, e que nesses 14 jogos você ia tirar o Vitória do rebaixamento. Eu comprei também essa ideia, assim como os jogadores, e a todo tempo eu estava reproduzindo. E hoje eu tive a felicidade de ver se quebrar um tabu de 7 anos do São Paulo. O Vitória não ganhava do São Paulo, todo mundo achava que era muito difícil, mas graças ao trabalho, a metodologia que você implantou na Vitória, a recuperação de jogadores, você devolveu a felicidade para a nação rubro-negra, para todos os torcedores, para aqueles que realmente trabalham, vivem e gostam do Vitória. Parabéns, Jair. Obrigado. Eu não, nós. No futebol eu não faz nada. Os atletas são os protagonistas do jogo, eles são os grandes responsáveis. Hoje eu acordei cedo, né? Um pouco ansioso. E aí eu fui tomar café e tinha um membro depois, se vão procurar saber, ele vai ter que se explicar. Eu falei, rapaz, já aquele sono, aquele meio... Eu fui pra academia, treino todo dia, mesmo qualquer jogo. E eu tava já tomando um cafezinho para ir pra academia, e aí eu perguntei, a gente falando não sei o que dos próximos jogos, né? Ele falou, porra. Falei, velho, mas calma aí, pô. Tem os meio pessimistas, né? Tem, sempre. Aí ele falou... Aí eu falei assim, cara, mas quem você preferia pegar nos últimos 3 jogos? Botafogo no Rio, que era os nossos adversários. O Cruzeiro a gente já sabia que o time reserva já estava fora. E o Ceará com o Palmeiras. Ou a gente com o São Paulo. Aí ele falou assim, porra, velho, queria pegar o Palmeiras. Eu falei, como é que é? Ele falou, é porque a gente... Aí ele falou assim, queria pegar o Palmeiras. Eu falei, Palmeiras, eu sei que ganha tudo todos os anos. Ele por quê? Eu falei, porque a gente não ganha do São Paulo. Porra, quase eu nem vim pro jogo. Eu falei, pronto, não, vamos ganhar, acabou. O Emílio faz o jogo aí, tô indo embora pro Rio e acabou. Cara, ele falou isso, eu fiquei... Aí depois eu já senti que ele falou merda. Aí ele falou assim, não, mas a gente é bom quebrar tabu. E já me deixou aquela pulguinha, eu não sabia, né? Aquela coisa, a gente não vê muitas coisas, tem muitas coisas ruins. Eu não sabia, mas eu falei, caralho, a gente não ganha do São Paulo, não, é? E aí você tá me falando aí, eu não sabia que era esse tempo todo. Mas, com certeza, o Palmeiras é o Palmeiras, né? Tem que respeitar. Mostrou lá, né? Contra o Ceará. Mas uma coisa era certa hoje. Eu bati muito nessa tecla, fui incisivo demais em falar que nós... Que é isso aí? Polícia? Caralho, um monte de cara de federal? O que eu fiz? Caralho, fodeu, eu tô preso. Emílio? Abre aí. É inovação de contrato por aí. Tem que assinar? Hoje o Fábio já falou aí. Ah, é? E aí, o que eu tava falando da situação do Palmeiras? Cara, o Palmeiras e o São Paulo também era. Você imagina esse São Paulo com Caleri, Lucas, Oscar, né? Eles sofreram muito com lesões esse ano, essa é a grande verdade. Mas o Luciano joga, não joga, o Luciano veio, é um cara que é extremamente decisivo. E eu vou te falar, o nosso primeiro tempo foi um dos melhores jogos nossos desde que eu cheguei. O Rafael estava fazendo um milagre e estava aparecendo aquele dia que é a noite. Falar, não é possível, cara. A bola do Eric na ponta do dedo, a bola do William, do Kaiser. Falei, cara, não. Cheguei no vestiário, a gente, com a flor das pés, mais ansioso e competitivo do que deveria. Acalmei eles. Calma, equilíbrio, organização. E a gente voltou e fez o nosso gol. Lindo gol, por sinal, em organização ofensiva. Jogo construído. E a gente consegue. Feliz demais, cara. Feliz de poder, de alguma maneira, ajudar essa torcida maravilhosa. Uma torcida que é diferente, é meio redundante quando a gente fala. Mas eu já trabalhei em equipes gigantes também. Só que aqui toda hora era o nego, toda hora é corredor, toda hora é não sei o quê. Eu falo, caraca, meu irmão.
É diferente mesmo. Então, feliz demais que eu sei da responsabilidade, né? E a gente sabe também, vamos falar a verdade, o treinador é o grande vilão quando as coisas não acontecem. A gente estava 5 jogos sem perder, estava tudo certo. A gente perdeu um jogo, pô, tem que tirar 3 zagueiros. Não existe 3 zagueiros. Tem que sair não sei quem, tem que sair não sei quem. Só que a gente tem convicções, né, cara? A gente não é teimoso. Eu peço para acreditar sempre nas convicções. Vou errar. O outro jogo, as críticas têm que ser. Você toma de 4-0, a gente não viu a cor da bola, essa é a verdade. Mas teve um time que foi melhor, a gente não estava no dia bom. Mas não é porque você não está no dia bom que você é uma merda, né? Que ninguém presta ali. Então a gente tem que ter um pouquinho mais de responsabilidade nas críticas, quando as coisas não dão certo. A gente não precisa dar resposta para ninguém. Eu vou fazer 10 anos agora na minha carreira. É a 5ª vez que eu assumo um time na zona de rebaixamento, é a 5ª vez que o time fica na Série A. Então, fico feliz, né, de poder, de alguma maneira, ajudar. Mas os protagonistas do jogo mesmo são os atletas. Então, uma festa lá merecida. Não é fácil ganhar de São Paulo. Foram quantos anos? 7 anos. 7 anos, né? O nosso jogo que a gente fez contra a Palmeiras, enfim, todos esses jogos. Mas o mais importante hoje é que, não vou me alongar muito não, que eu estou cansado. O Vitória está na Série A, pronto. Jair, boa noite. Aqui. Serra do canal Rubro Negro TV. Falando sobre protagonismo, precisamos falar sobre Fábio, né? Foi o primeiro jogo de Fábio no seu comando. Queria que você falasse sobre a atuação dele e como é que foi lidar com esse mix de sentimentos após o gol do Baralhas, que estava no sacrifício e que não saiu, né, durante o primeiro tempo, e o Kaiser até insistiu para que ele ficasse ali na partida. O Baralhas teve um dos meus melhores trabalhos na minha carreira. Ele foi um protagonista nos bastidores, vou revelar agora, que eu chamo ele de volante artilheiro, que é um cara que pisa na área. A gente conseguiu um tricampeonato inédito na equipe que a gente trabalhou junto, um acesso e 15 vitórias consecutivas. Eu acho que qualquer equipe do mundo, se eu conseguir vencer 15 jogos, é muito difícil. E com isso, dentro de uns 2 jogos da final ainda, Copa do Brasil, enfim. E ele voltou a ser esse cara, né? Eu achei que poderia ter um herói improvável hoje. Se a gente perde o jogo hoje, a gente já está falando de Edu e Halter que não jogou, das baixas, aquela desculpa de perdedor. Cara, e a gente foi lá, o Neres fez um grande jogo, tirei o Camutanga por causa do cartão. O Zé, que era um cara que... Todos aqui, ninguém queria ver o Zé, ninguém queria ver o William fez um grande jogo. E é aquilo que eu falo, cara, convicção. Então, de repente, se a gente faz algumas coisas que as pessoas acham que não tem que ser feito, você é o mais do mesmo. É muito fácil você remar. Então, de repente, quem faz alguma coisa diferente tem um protagonismo diferente. Porque a vida não é para as pessoas que fazem 6 meia dúzia. É para a vida quem faz diferente. Mas lógico que a gente não é idiota, a gente não é teimoso, a gente não quer contra-lutar a opinião pública, mas a gente tem que ter convicção. E as coisas, para mim, como treinador, tive 10 anos de auxiliar, fiz meu primeiro jogo em 2010, bastante profissional, tá? Eu fui treinador de base também. E uma coisa que eu aprendi é fazer aquilo que você acha que tem que ser feito, porque quando as coisas não acontecem, quem seria o grande vilão hoje seria eu. Todo mundo queria que tirasse 3 zagueiros, todo mundo queria que o William não jogasse, todo mundo queria um monte de coisa a mais, que o Zé não jogasse. Só que, dentro de uma convicção nossa, um grupo fudido, foda, que comprou a nossa ideia, a gente fez o improvável. Conseguimos aí a permanência, né? O Ceará e o Fortaleza até que deu uma arrancada bacana, mas o Ceará que parecia ter um campeonato tranquilo, né? E o Inter, com o Abel, já virando chacota pela idade, pelo cara que foi lá e mostrou porque ele é campeão do mundo. Cara, feliz demais pelo Abel. O Abel é um dos poucos profissionais que eu tive a vontade de trabalhar e não trabalhei. É uma referência para mim. Hoje é muito difícil você falar de referência se não falar de Guardiola, de não falar de treinadores, né? Que a gente sabe. E o Abel, ninguém é campeão do mundo como ele foi contra um Barcelona à toa. Ele foi lá em 2 jogos, foi 3-0 lá o jogo? 3-1. 3-1. Né? O Inter mostrou a sua força, o Abel mostrou a representatividade que ele tem para o Inter. E pela amizade que eu tenho com ele, pelo carinho que eu tenho dele, eu vivi uma situação próxima a ele com a morte do filho dele, fui no enterro, fui na missa, a gente estava próximo. Uma das coisas mais difíceis que eu vivi, sou pai. A gente não imagina o que é a dor de você perder um filho. E ele volta, né? Teve aquela declaração, não vou falar o que foi, o que não foi, não vou falar sobre, nem me pergunte.
mas que ele apanhou bastante e hoje consegue dar a volta por cima. Então, eu falei desde o início que eu não escolheria quem estaria no nosso lugar, como a gente entrou na última rodada, na penúltima rodada, mas que a gente ia fazer de tudo para livrar. Fizemos a nossa parte, a torcida nos empurrou, os atletas foram os protagonistas e a gente consegue essa permanência aí, que com certeza esse grupo merece e vai ficar marcado na história por todo o enredo, né? Por todo o enredo do que foi, a gente consegue essa permanência na última rodada. Me falaram, né, que o Vitória era assim, era dessa maneira. Tá bom. Eu falei com o Emílio, a gente envelheceu hoje uns 3, 4 anos, mas quando dá certo é gratificante. Mas a gente perde mais do que ganha. Eu falei das 5 vezes que eu tive dessa situação e aconteceu, mas vai acontecer também de um dia as coisas não darem certo, mas nem por isso eu vou deixar de ser um cara íntegro, um cara que respeita todo mundo, um cara que mesmo nos momentos de derrota não levanta a voz, deixa bater, deixa apanhar, protejo o meu grupo, protejo os renegados, as pessoas que por vezes já estariam massacradas. E me perguntam, né, eu fui o treinador mais jovem a dirigir o Corinthians. Me perguntaram como é que você consegue ter jogadores mais velhos do que você e eles terem o teu respeito. Por ser sincero, por olhar nos olhos, falar a verdade, né? Você não vai jogar por isso. Eu sei que o Mateuzinho é um ídolo, eu sei da responsabilidade que não é botar um Osvaldo. Hoje, se eu perco, é falar o quê? Pô, era o Osvaldo. Eu botei o Fábio, não, pum, deixou o Renzo na cara do gol. Né? Então, respondendo a pergunta do Fábio, foi uma situação difícil, porque foi o jogo mais decisivo nosso do ano. Eu tenho que botar um cara que não tinha estreado comigo, mas que estava atropelando nos treinos e estava pedindo passagem. Eu falei, cara, precisando ganhar, preciso de um cara de força. E ninguém tem a força que esse cara tem. Quando eu cheguei, ele deu uma arrastada assim no treino, aí eu já trabalhei com o Halter, né? A gente tem mais intimidade. Eu falei, Halter, bater no treino, cheguei do ladinho dele, falei isso mesmo. Ele fez só um cavalo, pô, não dá não. E olha que o Halter é muito forte. Eu falei, é isso mesmo? Aí eu fui, aí ele machucou aquela coisa que a gente estava doido para jogar a carta na mesa, mas ela estava machucando, e hoje eu não pensei 2 vezes, meu irmão. Então, ele entrou, tomei várias, mas ele entrou, foi muito bem, dentro da nossa convicção ele ajudou. O Renzo poderia ter feito gol para ser igual ao Mirassol, ficar mais tranquilo, mas foi como foi o Vitória e estamos na Série A. Jair, eu queria falar com você. Você mesmo já trouxe aqui, né, a questão de seu 5º trabalho, né, que você pega algum time na zona de rebaixamento e permanece com o time na Série A. Você sente que, de alguma forma, seu nome é desprestigiado dentro do futebol brasileiro, tratado de uma forma inferior, assim, para situações difíceis? Acho que seu nome deve ser mais respeitado dentro do futebol brasileiro? Não. Eu não tenho responsabilidade nenhuma em mudar e achar o que as pessoas pensam de mim. Zero. Durmo tranquilo na cabecinha no travesseiro, em saber que eu posso ajudar minhas equipes, tenho títulos estaduais, tenho acesso, né? Ajudei a equipe a sair para a Libertadores, Sul-Americana, disputei 20 jogos já de Libertadores, tão jovem, né? 2 Libertadores consecutivas, né? E as 2 a gente passou em primeiro. Não, cara, eu faço o meu trabalho, eu não sou responsável sobre o que as pessoas pensam de mim, mas sim eu sei o que eu sou, sei o meu tamanho, sei do meu trabalho, mas zero, e nem faço força. Eu não tenho assessoria hoje, não tenho assessoria de imprensa para cavar nome, meu nome está aqui, meu nome está ali, eu sou isso, sou aquilo, não. Só que sempre que eu tenho uma oportunidade, a gente consegue ajudar os clubes. E aí eu estou há 10 anos aí. No ano que vem eu faço 10 anos, como treinador efetivado, de 2016, quando a gente pega o Botafogo na zona de rebaixamento e leva para a Libertadores. Em um turno, tá? No retorno. Sai de 17 e vai para 5º. E mais uma vez eu vou estar disputando uma Série A, se tudo der certo, aqui, e se eu sobreviver ao estadual, né? Porque a gente sabe como é que funciona. É verdade. Então, nós volto. Mas zero querer que as pessoas vejam. Acho que o grande defeito da gente é a gente achar que as pessoas têm que te enxergar do jeito que você é. Não, eu tenho que fazer meu trabalho e sempre que a gente tiver uma oportunidade, fico feliz pela 5ª vez poder ajudar mais uma vez o clube a alcançar os seus objetivos. Boa noite, professor, tudo bem? Parabéns pela permanência, Obrigado. pela vitória de hoje. Bom, pela primeira vez na história, nós tivemos 5 times nordestinos na elite do futebol brasileiro ao mesmo tempo.
E, infelizmente, 3 deles caíram, né? E os únicos que permaneceram foram a dupla Bavi. Eu queria que o senhor fizesse uma leitura sobre esse cenário, né? Porque o senhor é carioca, né? A gema. Mas o senhor representa, né, um time nordestino. E eu queria que você fizesse uma leitura sobre esse cenário e como o Vitória agora enxerga essa nova responsabilidade de estar representando um time nordestino, um dos poucos, né? Então, acho que a grande responsabilidade nossa é que cada vez não é sobre região, é sobre investimento. Não é sobre região, é sobre investimento. As equipes é igual a gente falar sobre treinador estrangeiro e brasileiro. Não é sobre onde você nasce. Você é bom independente do passaporte. O meu passaporte é amarelo, o seu é azul, você é melhor do que eu? Não. Existem bons treinadores brasileiros, existem bons treinadores estrangeiros, existem não tão bons treinadores brasileiros e não tão bons treinadores estrangeiros. Se a gente botar todo mundo no mesmo pacote, é a mesma coisa que a gente fala, todo brasileiro é bom de samba e futebol. Não, a gente inventou o avião, a gente é uma potência em tudo. O Brasil tem de tudo, esse país maravilhoso, onde a gente tem diversos profissionais em várias áreas, mas somos conhecidos como o país do futebol e do samba, mas não é verdade. Existem diversos talentos aqui em todas as áreas e setores que têm que ser respeitados. Então, a dificuldade não é do Nordeste, a dificuldade é das equipes que têm menos orçamento. Porque você tem um Palmeiras cada vez mais forte, você tem um Flamengo cada vez mais forte. A gente falava isso lá atrás com a minha comissão, eles estão sempre aqui, vocês sabem, que o Real Madrid e o Barcelona ia virar para Flamengo e Palmeiras e está virando. Quando não é brasileiro, os últimos títulos foram de quem? Quanto tempo está sendo entre os dois aí? Teve o Botafogo que quebrou, né? Que é o Botafogo é um gigante, mas que virou o quê? Quando conseguiu o título? SAF. Então, os times que não virarem SAF, por mais da sua grandeza, eu sou 10 anos de Botafogo, o Botafogo me formou, não só como pessoa, mas como profissional. Eu cheguei lá como estagiário, fiquei lá 10 anos e saí de lá como treinador profissional com 99 jogos. Então, gratidão imensa ao Botafogo, mas a gente sabe que a realidade dos clubes é muito difícil se você não tiver o apoio da SAF, né? Então, se a gente tem que se reinventar. Mas você tem o Mirassol, mas quantas vezes aparece um trabalho desse? É muito difícil, então cada vez vai ser mais difícil para quem tem menos investimento bater de frente, né? Sempre vão me perguntar, mas o que você almeja não brigar o ano que vem? Cara, vai ser sempre muito difícil a gente estar conseguindo equiparar essa força. O nosso vizinho virou SAF também, essa é a grande verdade. Então é muito mais orçamento, é muito mais estrutura, é voo fretado, sai na frente quem tem, mas você falou, a gente vai bater na situação do Mirassol, mas pega mais dois exemplos nos últimos 10, 15 anos, não tem. Né? Então é difícil, mas a gente sabe que a paixão é igual, só que a gente não pode botar por setor, acho que não tem essa de Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, eu acho que mais sim de uma situação financeira e um trabalho sólido. Eu acho que o grande segredo de Palmeiras e Flamengo, também do sucesso, é a manutenção dos seus jogadores. Você vê quanto tempo está o Arrascaeta, quanto tempo está o Bruno Henrique, quanto tempo está o Gomes, quanto tempo está o Abel no... Eu falei quando enfrentei o Senna, ele tinha quase quantos anos? Já 2 anos? Eu tinha menos de 2 meses. Então, assim, é difícil. Se eu tivesse mais tempo aqui, eu não tinha essa dúvida de lançar o Fábio, porque ele já tinha lançado numa Copa do Nordeste, no estadual. Então, eu cheguei em margem de erro muito pouco. Então, imagina a responsabilidade que eu tenho. Ele tem histórico de entrar e machucar. E, assim, a gente fica com dúvida. No último jogo lá, que a gente estava no jogo ruim, de repente eu não botaria o Renzo, botaria ele, mas eu falei, ele teve o último jogo que ele jogou, que ele entra e sai. Fluminense, pode ser? Fluminense, Então, assim, sabe, a gente ficava na dúvida também disso tudo. O Dudu entrou e saiu. Eu falei, Dudu, vai aguentar o jogo? Vou aguentar o jogo. Então, são coisas que, passar do tempo de casa, conhecendo características dos seus atletas, tendo a manutenção do trabalho, tendo a manutenção dos jogadores, a gente fica mais tranquilo de fazer certas alterações. Né? Provavelmente, se desse errado, o Eric de lateral seria o professor Pardal, mas com o tempo deu para a gente ver que tinha condições de fazer. Então, com o tempo, dentro da nossa percepção, na nossa humilde percepção, a gente consegue extrair bem o que a gente tem do elenco. Mas precisa ter tempo. Mas a gente sabe
Tomar 3, 4 porradas já aconteceu. Você está falando do quinto. Teve um ano que eu livrei, ajudei a livrar, e o eu não faz nada. E em 5 jogos eu caí, pô, no campeonato estadual. Teve um transfer ban, não podia contratar, não tinha nada. 5 jogos, tchau, você não serve mais. Então essa é a verdade de futebol. Aí tem que esperar, tem que voltar numa situação de livrar ou de não livrar, e assim a gente vai vivendo. A gente vai mudar o futebol? Não, a gente não vai mudar o futebol, mas seria bom se mudasse, mas não vou mudar. Eu amo o que eu faço e vamos seguir aí. Espero poder ajudar os times nos seus objetivos. Jair, boa noite. Evelyn Santos, Mosaico Esportivo. Você fala muito sobre percepção. Diante do resultado anterior contra o Bragantino, você falou na coletiva que acreditava na salvação do Vitória, sabendo que o Vitória chegaria para esse jogo com a alta pressão, não só por si só, devido ao seu cenário, mas também por depender de outros resultados. Eu queria que você falasse como essa sua percepção, e também por ser um técnico muito resiliente, te ajudou nessa construção do Vitória e na permanência até aqui. Eu acho que o tempo de carreira, o número de jogos, você passar por diversos momentos como esse, vai te dando casca, né? De repente, alguns profissionais menos experientes, que é normal, eu já fui, já comecei. Se tu pegar minha primeira coletiva do Botafogo, eu ficava assim na cadeira. É normal, agora você vai lá ele sentando, vai acostumando, vai se adaptando, você vê que tem umas perguntinhas que são mais maldosinhas, né? As pessoas que gostam mais do momento ruim, se aproveitam, e a gente vai levando bem, esperando, mas a gente não faz nada para mostrar para ninguém. Porra, eu tenho minha família, eu tenho essa torcida maravilhosa, né? A resposta é para, na verdade, quando hoje a gente fica feliz, sabe por quê? Porque a gente não mostrou para quem não acreditava que a gente é possível. A gente mostrou para quem estava com a gente que a gente é possível. É diferente. Você faz por quem está com você, não contra quem está contra. Contra quem está contra. É o que ele falou, que eles acham de mim, de carreira, que você tinha que estar. É óbvio. Eu fui finalista da Copa do Brasil com o treinador mais jovem do Corinthians, eu perdi. Né? O primeiro ano do VAR, o VAR acabou me prejudicando, eu perdi. De repente, a minha carreira seria diferente. Mas vamos embora. A gente está aí 10 anos, mais uma vez na Série A. Vou fazer 400 jogos como treinador o ano que vem. De 10 anos, 8 anos jogando Série A. Só 2 anos a gente disputou a Série B. Né, e fico feliz de ter sido com acesso. Então, se tiver que ir para a Série B, trabalhar em um clube, a gente vai estudando muito. É o momento que tem que ser. Mas a experiência nos ajuda a ter uma percepção melhor, a saber entender as coisas melhores. A saber contar até 10 também nos momentos ruins, que é importante, né? E aí, beleza? Tá ansioso? Fala. Cadê aquele menino? Não apareceu mais não, né? O nervosinho que errou o nome. Ele veio só aquele dia e foi embora. Caralho, nunca mais apareceu. 14 jogos ele veio só um dia. Ele ficou do teu lado aí, Thiago. Ele tava tremendo, cara. Eu falei, esse moleque tá nervoso. Falei, fala. Aí ele, pô, Chico, perdeu que ele veio aqui. Pô, ele veio e trocou o nome de todo mundo. Eu falei, tem que ter confusão. Sumiu. Ganhou, sumiu. Acontece, né? De repente, você já jogou Baba? Cadê o craque do Baba? Cadê ele? Cadê ele? Porra, sabe que eu te amo. Você joga o quê no Baba? Caralho. Porra, não sou eu? É ponta esquerda. É atacante, sério? Então não dá porrada em ninguém. Desse tamanho também não dá pra bater, não. Deixa eu te falar. Você já tomou porrada e foi revidar. Você vai falar a verdade, não mente. Vai falar, pensa no que eu vou falar. Você falou que ia falar, fazer a pergunta, eu vou deixar você fazer, mas você pensa e não mente. Você já não foi pra bater em alguém e se machucou? Fala a verdade. É isso que vai. É o menino. Ele veio pra bater e levou. Escorregou e... acontece. Mas boa noite, Jair Ventura. Vai que você tá ansioso igual ele. Mas você já tá. Mas você já dá a resenha tá boa, a resenha tá boa. Foi que o Rock mandou perguntar. A resenha foi boa, mas deixa a gente embora também. Boa noite, Jair. Parabéns pela permanência. Quer tirar os 3 zagueiros? Tira os 3 zagueiros? Obrigado. Objetivo conquistado, agora a gente pensa em 2026, né? Calma, eu não... Presidente Fábio... O presidente Fábio Mota já já declarou que ele pretende renovar o contrato e manter o trabalho. Eu queria saber o que já tem de conversa, o que você pretende também. E nessa trajetória de tanto sucesso no Vitória, o que é que você considera que foi a
sua principal virtude em salvar o clube? Os atletas, sempre eles. Os caras que pagam o preço, que se doam, que se entregam, que a gente vai com desfalques e vem e entra. O Neres estava sem jogar, jogou num jogo muito difícil do Cruzeiro, né? Nessa zaga que jogou hoje, jogou num jogo que a gente acabou sofrendo bastante gols e foram muito bem hoje. Então, com certeza os atletas, cara, não tem pretensão nenhuma em falar. Eu já vi pessoas perguntarem qual é a participação da comissão do treinador. Zero participação, a responsabilidade é toda dos atletas e essa torcida apaixonada, né, que nos empurra. Pô, tava no início do jogo ali, pô, depois vê se vocês buscam essa imagem. A gente cantando, porra, o moleque do São Paulo começou a dançar, cara. Tô falando sério, ele tava dançando. A nossa torcida cantando e ele dançando, assim. É loucura, cara. Então, são os grandes protagonistas, nossos atletas e essa torcida que nos abraçou. Né? A gente sofreu lá os 8-0, estava abarrotado, sofremos o 4-0, tava... Eu acabei a coletiva, quando eu saí, o Luiz falou, já esgotou. Eu falei, caralho, então vamos de 4, já esgotou. Então, essa é a torcida. E o Vitória é para quem acredita, e eu não sei o que vai acontecer no futuro, mas fico feliz de 2025, eu falei para eles, de isso aí, esse dia eu não vou esquecer nunca mais, cara. Nossa, de tudo que foi, de não depender só da gente, mas que a gente fez o que a gente tinha que ser feito, que foi fazer a nossa parte. E eu falei para eles, desde que acabou lá, vamos vencer o nosso jogo, que a gente vai ficar. Né? Eu tenho um amigo meu, que eu trabalhei com ele, Chico Santos, e ele fala, meu garoto, depois vou mandar esse, Antônio, depois manda esse corte pro Chico, meu garoto, 11 vitórias não cai. Aí eu falei, a gente fez 11 vitórias hoje, 45 pontos, mas tinha chance ainda de a gente ficar fora, né? Aí eu falei, cara, não é possível. Aí o Halter falou pra mim, eu falei, Halter, 11 vitórias não cai, nem 45 pontos. Ele falou, pô, mas na nossa vez? Eu falei, não, na nossa vez não, vai dar certo. E deu certo, graças a Deus, e estamos na Série A. Cara, tô ansioso. Quer spoiler, quer spoiler. Não, vamos curtir, eu tô feliz, vamos curtir, assistir as cenas dos próximos capítulos. Jair, boa noite, Antônio Mazzaro do NE45. Você falou da torcida, eu queria falar dela. Hoje foi uma festa absurda na entrada do campo, durante o jogo, e a torcida sofreu bastante nesse ano. Eu também. Foram 3 eliminações no Barradão, Campeonato Baiano, Copa do Nordeste, Copa do Brasil, e agora a torcida no final do ano comprou a ideia e apoiou o time. E você foi um personagem disso. Como é que você se vê nesse lugar de ter conseguido unir a torcida de novo com o próprio time? Privilegiado. Eu falei para os meus atletas hoje na minha preleção que hoje estava um dia bonito, né? Salvador, essa cidade maravilhosa. Ainda não conheci nenhuma praia. Vamos ver se eu renovo para conhecer alguma praia. Tem que ir rápido antes do comércio estadual. Tá ganhando, é tranquilo. E eu falei, porra, hoje tá aquele dia propenso, o cara nascer, tomar uma cervejinha, daqui a pouco ir ver o time dele, né? Só que, porra, eu não troco nada por esse trabalho que eu faço, cara. Eu sou apaixonado. Eu tenho um cara da minha comissão que ele faz conta, né? Ele tá aqui na sala, inclusive. Ele diz, se eu botar não sei quanto de frente, eu vou pra fazenda e vou ficar tomando quanto chegar. Eu falei, porra, não vai, cara. Não vai, você não vai. Então, assim, cara, o dinheiro é muito importante, é óbvio. Eu estava falando com o Halter ali, cara, mas o sentimento que a gente está hoje de dever cumprido, você pode ficar na praia a vida toda que você nunca vai ter. De poder proporcionar alegria para essa torcida maravilhosa, saber da responsabilidade que a gente tem, né, em saber que a gente é o vilão caso as coisas não acontecessem, né? A gente sabe como é que funciona. Então é gostoso demais, cara, quando a gente consegue, dentro da nossa percepção, das nossas convicções, a gente conseguir, de alguma maneira, os clubes alcançar os seus objetivos. E essa tarde, quase noite já, que vocês estão falando mais do que eu, não deixa a gente comer água, vai ficar marcado para a minha história. Eu não sei o que vai acontecer, a gente falou de estadual, você perder 5, 6 jogos, não renovar, as coisas não acontecer. Mas, com certeza, quando lembrar de 2025, a gente vai lembrar desse jogo e vai lembrar desse elenco. Eu falei para eles ali no nosso fechamento que eu vou guardar para eles para sempre na minha vida, na minha carreira. Com certeza foi um dia mágico. E quis Deus que a gente viesse para fazer isso tudo com a nossa torcida, com as nossas famílias, com as pessoas que acreditaram, desacreditaram da gente nem no resultado ruim que foi do último jogo. Péssimo, na verdade. Mas que eu falei que 12 jogos não pode ser jogado no lixo por causa de um jogo ruim. E
a gente mostrou de 14 jogos, fizemos um jogo ruim, 13 bons jogos, entre vitórias e derrotas, 7 vitórias, né? E a gente consegue ajudar o Vitória a permanecer na Série A. Boa noite, Jair. Gustavo Nascimento do Varela.net. Você mesmo falou que o primeiro tempo do Vitória foi um dos melhores na sua passagem. Eu queria saber por que fazer 2 alterações no segundo tempo, no intervalo, né? E por que ser Dudu e Mateuzinho, e também por que tirar Aitor e William? É bom responder quando dá certo, né? Perdão. Olha, você não vai estar... Ficou com saudade do menino e foi igual... Fez meninada aí, tá vendo? Cara, porque a gente foi sabendo que o tempo está cada vez menos, a gente estava atacando, marcando o tempo todo, e as principais ações ofensivas do São Paulo eram em contra-ataque. Então a gente tinha a situação do Camutanga amarelado, então a gente opta em tirar. A gente já tinha feito isso com o William, trazer ele para ajudar ali na construção. E o Dudu, cara, um jogador muito identificado com o Barradão, né? Nem fez o seu melhor jogo hoje, essa é a verdade. Mas a gente... Vamos dar gás, caras identificados com o time, com o ambiente, né? Conhece os atalhos. O Mateuzinho é um cara que... O Aitor é um cara mais tático, mais cumpridor, e o Mateuzinho é aquele camisa 10 clássico, né? Mudança de direção, drible, acha passe. Então as coisas foram apertando, a gente só tinha 45 minutos e a gente faz essa mudança para ganhar mais força, mais fôlego, até com a situação do Dudu ser um cara, né, mais agudo. E essa foi a minha ideia, poderia ter dado errado, poderia ter dado certo. Gostei do primeiro tempo, mas preservei também um atleta amarelado, porque praticamente se a gente perde um atleta ia ser muito difícil da gente conseguir o nosso objetivo. Jair, Thiago, do Canto Rubro-Negro. Fala aí, Thiagão, beleza? Beleza. Parabéns por mais um carimbo aí, né, na sua carreira de deixar um clube na Série A do Brasileirão. Você chega junto com a sua comissão em setembro e são 2 meses e pouquinho. Junto com essa comissão são 23 pontos conquistados, né? Eu sei que você não gosta de falar muito sobre você traz muito a questão dos atletas, mas nesse momento eu queria apenas que você olhasse um pouquinho para você e definisse o Jair Ventura em uma palavra e depois, quando terminar toda a coletiva, joga a dancinha aí na sala de imprensa. Rapaz, eu já dancei pra caramba ali, já tá rolando os vídeos aí? Me manda aí que eu vou... Me marca, que eu vou repostar. Cara, não tem como definir o Jair em uma palavra, até porque... Eu falo muito do eu. Eu fui auxiliar, né, cara? Eu tô com meus 2 auxiliares aqui. E eu não seria nada sem eles. Eles me completam. Eu sou... Quando a gente trabalha muito, não sei se vocês sabem, no futebol com pacote. Vocês vão ganhar tanto e você leva quantos profissionais você quiser. Quantos menos profissionais eu levar, mais o meu dinheiro é maior. Só que eu não sou nada sem os 2 que aqui estão. Eu preciso dos 2 porque eles me completam. Então, se eu falar de eu estou jogando 2 caras que são importantíssimos. Tudo bem? Seja bem-vindo. Tudo bem? Então, não tem como definir. Eu não consigo definir porque somos nós. Eu estou com esses caras desde 2012, desde quando eu fui treinador do Sub-20. Além de excelentes profissionais, são íntegros. São caras que eu dou as costas, que eu sei que não querem o meu lugar. A gente diverge. O que eu acho sobre auxiliar é divergir. Eu fui 10 anos auxiliar e todos os meus treinadores eu sou amigos, porque eu sempre falei a verdade, sempre falei o que eu faria no lugar deles. Essa é a grande verdade, e isso a gente faz, a gente sai na porrada de vez em quando. Hoje no café cada um tinha uma ideia de alguma coisa e a gente está sempre, eu estou sempre crescendo com eles e preciso deles, então não tem como definir eu. E o staff todo também que nos abraçaram, o staff maravilhoso, né, um ambiente leve, saudável. Eu fui auxiliar, como eu falei, e futebol muito se fala, e tem treinadores que gostam do ambiente pesado, porque futebol é coisa séria, tem que estar sério. Eu sou um cara que tento deixar o mais leve possível o dia a dia, porque quando o juiz apita já é uma pressão danada. Então, mas... E sem medo de perder a gestão, sem medo de perder o comando,
porque o comando é feito pelas suas ações, como você conduz, pelo seu conhecimento, não é pelos seus cabelos brancos, pelo passaporte que você tem, é pelo aquilo que você entende do jogo, pela percepção, pela leitura, né, como estratégia, como a gente vai ganhar, o que fazer, como não fazer, e potencializando cada atleta. Você vê hoje, cara, a coisa... depois vocês pegam aí o Osvaldo, a declaração dele, a coisa mais linda hoje antes do jogo, e um cara que sequer nem entrou no campo. E se você não tem uma gestão boa, como é que esses caras que não estão jogando se fazem parte do processo? Não se fazem. Então, esse é o trabalho nosso, da nossa comissão, de trazer todo mundo para o projeto, de saber que eles são importantes jogando e não jogando. Então, é isso que a gente faz. Eu não tenho como definir isso. Mas, e sobre a dancinha, pô, já dancei pra caramba aí, chega. Não, chega, gente. Pelo amor de Deus, eu tô cansado, eu tô com sede, inclusive. Vocês estão demorando muito. Vai, jogador. Quer tomar cerveja? Tem vinho? Não, vinho. Jair, entre deveres, né, e obrigações, tudo isso, você foi contratado para resolver o problema do Vitória. Então, de uma certa forma, você não fez mais que a sua obrigação na visão de muitos. Porra. Calma. Caralho, meu amigo. Vou beber cerveja, tipo, porra nenhuma também. Vai beber sozinho. Mas mesmo assim, eu não sei se eu posso falar. Que a tua obrigação é foda, hein? Caralho. Puta que pariu. Então, assim, mas mesmo assim. Que bom que eu cumpri com a minha obrigação. Calma agora, calma. Pois é. Depois da porrada tem o passapano. Carinho. Mas esses torcedores, acredito que se você sair no shopping amanhã, muitos vão parar na sua frente e dizer, Jair, muito obrigado pelo que você fez. E aí eu vou voltar a muitas perguntas que já fizemos durante a temporada, o que você já falou e trazendo para esse momento carimbado hoje da permanência. Como trabalhar, você tentar fazer um time que o torcedor chamava de medíocre, de muitos jogadores que, na visão do torcedor, não tem a qualificação para vestir a camisa do Vitória. E você hoje está sentado aí feliz da vida com o seu objetivo concretizado. Qual é o caminho a ser traçado? Um ponto assim, a partir daqui eu consigo trabalhar dessa forma. É o trabalho técnico, é o trabalho de trazer o cara que não tem ali, que é criticado, humilhado pelo torcedor, pela imprensa, que muitas das vezes nós também a gente sabe que pegamos pesado, e aí você consegue recuperar alguns. E eu queria que você falasse sobre isso. Cara, a gente volta a falar o que o Thiagão estava falando lá sobre gestão, né? É difícil, dá trabalho, mas a modesta parte é uma coisa que eu mais me orgulho na minha carreira aí, desses anos todos, de 10 anos de carreira aí. É poder recuperar atletas, potencializá-los, extrair o máximo, encontrar um Pedro Raul, dar um Google aí, ele teve uma declaração que ele falou: o melhor treinador que ele trabalhou fui eu. Você encontrar um Roger, que hoje está sendo um excelente treinador, foi meu atacante, teve vivido o melhor momento comigo. Bruno Silva, melhor momento comigo. Coutinho foi artilheiro. O Baralhas foi o ano mais artilheiro com a gente. Você extrair o máximo desses atletas é muito gratificante para a gente, desse trabalho de formiguinha que é invisível. E dá muito trabalho, só que como faz, são 10 anos de treinador e 10 anos de auxiliar. Os meninos vão ter que aprender, bastante. Eu não vou dar o caminho das pedras para eles, não. Mas dá trabalho, mas é gratificante. Professor Jair, boa noite. Ícaro Caldas, canal do Dinâmico. No momento do gol, aos 22 minutos do segundo tempo, só havia o William Oliveira no campo de defesa. Todos os outros jogadores estavam em cima. O gol se constrói através da marcação-pressão, o São Paulo faz bola longa, e aí que entra o ponto. O Zé Marcos consegue recuperar, verticaliza, só que é interceptado. Dudu verticaliza também uma pedrada para o Mateuzinho, e aí o Ramon verticaliza com o Kaiser, e aí esse é o ponto. Qual foi a estratégia com o Fábio? Que ele acaba fazendo pivô, sustentando, e o Baralha chegando como elemento surpresa. É possível para 2026, caso seja renovado seu contrato, fazer um futebol de mais posse, de mais calma, de mais controle, ao invés de ser um futebol de mais transição, de mais verticalidade? Obrigado. Olha, eu acho que algumas equipes, difícil falar isso,
mas montar equipes com pouco investimento, querendo ter mais posse do que um Flamengo, por exemplo. Um Atlético Mineiro. Dificilmente você vai conseguir ter o controle de jogo contra as equipes que são extremamente dominantes. Então, assim, você tem que saber. A gente foi hoje contra o São Paulo, que dava para jogar mais. A gente contra o Ceará, a gente conseguiu propor. A gente contra o Palmeiras, praticamente, a gente defendeu. Essa é a grande verdade. Agora, se eu fizer o que eu faço contra as equipes do meu campeonato contra um Palmeiras, a gente acontece os placares elásticos que acontecem. Então, acho que o grande segredo, né, da vida do treinador é você ser mutável. É você ter estratégia para cada jogo, você entender as características do seu elenco, você extrair o máximo deles. Hoje a gente fez um 3-5-2 quando a gente bota o Fábio, ele marcava pelo lado e chegava perto da área para fazer 2-9 junto com o Kaiser, e o Mateuzinho já vindo por dentro. Então essa foi a nossa ideia hoje de mudança. Hoje eu posso falar que já acabou mesmo. A gente vinha fazendo um 3-4-3, dando amplitude, trazendo 2 caras pelo corredor central. Hoje a gente fez diferente, já com a entrada do Fábio. E a gente botou ele também que a gente precisava de um cara mais de força de arranque, né? Ali, tanto que ele faz a jogada do Renzo, né? Que era para poder ter sido 2-0. Então esse foi o nosso objetivo com a entrada dele hoje. Fechou, meu irmão? Seu amigo aqui quer fazer uma pergunta a mais para você. Então, o nosso craque ali não quer falar, não? Não, é simples. Eu posso perguntar para Antônio, para Emílio. Quer perguntar? Eu só veio me ver. Tô com moral com você. Obrigado. Mas assim, Jair, é uma coisa bem breve. Nós falamos aqui que o Mirassol foi uma exceção à regra do futebol brasileiro. Mas você também foi exceção à regra do futebol quando você chega agora e faz uma campanha quase que de Libertadores. Aí viria a pergunta, se você chegasse no início do campeonato com esse mesmo comportamento que teve agora, não seria hoje o Vitória, talvez, a sensação do futebol brasileiro? Ah, cara, a gente falar do si é meio complicado, passa meio... Acho que a arrogância, acho que vale o que deu certo. A gente tem um percentual de G6, sim. Seria Libertadores o percentual, mas o que ia acontecer antes a gente não sabe. O jogo tem muitas variáveis. Queria aproveitar a oportunidade de agradecer a vocês o convívio, o respeito, o carinho, né? Acho que eu tento sempre deixar o mais leve e mais saudável possível. Vocês fazem parte também. E bom que vocês vão conseguir ano que vem ver o Vitória disputando a Série A, grandes jogos. Vamos sofrer, ou vocês vão sofrer se caso eu não esteja aqui, bastante, mas que no final possa dar certo comigo, igual o filme de Hollywood, né? No final dá sempre certo e a gente é Série A. Tchau! Sendo assim,